Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Quinto ano. Vamos à nossa aula de história hoje. Hoje nós estaremos trabalhando aqui, né, estudando juntamente a chegada dos portugueses às terras que hoje formam o Brasil. E teremos um tempo aí para estarmos realizando as atividades e em seguida também as correções, tá? Então pega o livrinho de vocês, abram aí na página de vocês, 45, livrinho de vocês. Para iniciarmos, eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Tem no livrinho de vocês uma um pouco parecida, tá? 22 de abril, descobrimento do Brasil. Então, olhem bem, fixem bem a imagem que vocês estão vendo. De um lado aqui, quem é que está aqui? E do outro lado, quem é aqui que está representando aqui os portugueses? Qual o lado, direito ou esquerdo da sua tela aí que você está visualizando? Então, do lado direito, né? Olha só as vestes, como eles estavam vestidos, como estavam se portando, né? E do outro lado, bem, aqui tem poucas vestes, então a gente já entende que esses aqui são quem? Os índios, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aí a história. Então, antes de tudo, é preciso salientar que nos últimos anos a expressão descobrimento do Brasil está caindo em desuso. Atualmente, o termo mais empregado é chegada dos portugueses ao Brasil. Então, não é mais descobrimento, tá? É chegada dos portugueses ao Brasil. Essa mudança leva em consideração o fato de que muitos estudiosos afirmam que a palavra descobrimento não descreve o fato histórico com exatidão, uma vez que o território já era habitado pelos índios nativos, né, que por sua vez foram conquistados pelos exploradores. Lembra que eu pedi para vocês observarem bem a imagem? Essa daqui. Pedi para vocês observarem bem? Pois é. Então, os índios eles já habitavam essas terras. Por isso que nós não vamos utilizar mais, não está, né, querendo mais utilizar esse termo de descobrimento, tá bom? E sim com a chegada dos portugueses. Então, a chegada dos portugueses às terras que hoje formam o Brasil. A chegada dos portugueses ao Brasil é ainda hoje uma questão sem respostas claras. Então, durante muito tempo, afirmou-se que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500 por acaso, após a esquadra que comandava se desviar da rota traçada após uma tempestade. Mas há outra versão também para essa história. Existem documentos que indicam a possibilidade que o italiano Américo Vespúcio tinha viajado pela costa brasileira em junho de 1499 e outros documentos indicam também que o espanhol Vicente Pinzón tenha, né, também passado por aqui meses depois de Vespúcio. O também espanhol Diego de Lepe seria outro navegador a viajar em mares brasileiros em 1500. Mas fontes um pouco mais antigas ainda indica que o português Duarte Pacheco Pereira havia ancorado no Brasil em 1498, por ordem do rei de Portugal, Dom Manuel I. Então, muitos, né, passaram pela terra chamada Brasil. A conquista do território brasileiro pelos portugueses se iniciou a partir da chegada de Cabral, em 22 de abril de 1500. Era a segunda viagem organizada pela coroa portuguesa com destino à cidade de Calicut, na Índia. Então, essa cidade indiana era um local de intenso comércio. E a primeira expedição portuguesa que lá chegou, comandada por Vasco da Gama, em 1498, deu muito lucro para os portugueses. Então, Cabral estava encarregado de conseguir o mesmo sucesso que Vasco da Gama. Então, para isso, saiu de Lisboa, né, no dia 9 de março de 1500, com uma esquadra formada por 3 embarcações, 3 caravelas e 10 naus. Era a maior expedição marítima que já tinha organizado. Então, a viagem durou pouco mais de um mês e o primeiro sinal da terra firme visto pelos portugueses foi o Monte Pascoal, no litoral sul da Bahia, e recebeu esse nome por ser época da Páscoa.
E os portugueses, né, eles eram católicos. E dias depois desembarcaram em local que deram o nome de Porto Seguro, hoje chamado de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Então aqui, ó, tem a imagem que eu coloquei para vocês aqui do Monte Pascoal. Então o monte recebeu o nome, né? Este nome aí, e a terra de Vera Cruz, posteriormente alterado para Terra de Santa Cruz. Então, o nome Brasil foi adotado nas primeiras décadas do século XVI, associado à exploração da madeira e do pau-brasil. Bonito, né? Esse monte aqui. O primeiro contato entre os portugueses e os habitantes do local. Então, vamos lá. A escravidão da expedição, ou o escrivão, desculpa. O escrivão da expedição, que era o Pero Vaz de Caminha, registrou o primeiro contato entre os portugueses e os habitantes do local. Afirmava Caminha que era puros e bons, e acreditava ainda Caminha que poderia facilmente ser convertidos ao catolicismo. Portugueses e indígenas realizaram algumas trocas de produtos. Cabral mandou erguer uma cruz de pedra para registrar que havia tomado posse daquela terra, né? E realizaram 2 missas no território, celebrada pelo Frei Henrique Soares. Então, quando eu falei aqui na questão das trocas, era o camboio, né? O escambo, na verdade. Lembra que a gente já até comentei isso também na aula de educação financeira, sobre o escambo. A gente já teve uma aula sobre isso, que são as trocas, tá? E nem sempre eram trocas justas. Nós já conversamos sobre isso também em sala de aula, né? No caso dos índios com os portugueses. Então, essas trocas nem sempre eram justas. No dia 26 de abril de 1500, né, foi celebrada a primeira missa no Brasil. Eles queriam que todos eles, né, se convertessem. Então, vamos lá, os nomes que foram dados a essa terra. Então, ela teve vários nomes. Os tupi a chamava de Pindorama, que em sua língua significa região ou país das palmeiras. Os portugueses, por acreditarem ser o local recém-conhecido, uma ilha, deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Mas a apelidaram também de Terra dos Papagaio, em virtude da existência de muitas dessas aves. Alguns anos depois passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz, pois perceberam que o Brasil não era uma ilha, mas a designação de Brasil só ocorreria em 1505 em razão da existência de muitas árvores de pau-brasil, utilizadas na Europa para o tingimento de tecido. País rico, né? O nosso Brasil. Então, vamos lá. Então, os nomes dados aí, ó. Pindorama, já acabei de falar, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e Brasil, que foi de 1500, aqui deixa eu mostrar para vocês, ó. Brasil, bem aqui, onde já tá mostrando com o mouse, ó. Brasil, de 1503 a 1824. Nome dado pelos portugueses em função da grande quantidade de árvores de pau-brasil existente na região no litoral brasileiro. A palavra Brasil deriva de brasa, pois essa árvore possui uma seiva avermelhada, cor de brasa. Então, na Constituição de 1969, reforçando assim o termo que faz referência ao sistema republicano. Tá vendo que eu coloco que tem aqui numa identidade, né? Então, é aqui a identidade do nosso Brasil. Então, vamos terminando a história. Pedro Álvares Cabral ficou por aqui até 1º de maio de 1500, quando ordenou que uma nau regressasse a Portugal levando uma carta de Pero Vaz de Caminha, dando as boas novas da posse do novo território. Deixou nas novas terras 2 degredados, né? Que eram pessoas condenadas a viver fora do seu local de origem, e continuou a sua viagem à cidade de Calicut. Durante muito tempo foi dito que o Brasil havia sido descoberto, né, por Pedro Álvares Cabral. Mas, se já existiam pessoas habitando o local, como poderia Cabral ter descoberto? Então, o mais correto seria dizer que Cabral iniciou a conquista, né, do Brasil
por Portugal. Então, vamos para a nossa atividade. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, que vocês façam margem, coloquem o cabeçalho, tá bom? Coloca a data direitinho, a data de hoje, e aí vocês vão colocar aí, vocês vão copiar você pode colocar questionário, tá bom? Eu nem coloquei aqui, mas você vai escrever questionário no seu caderninho lá de história. Na número 1, você vai colocar em que dia, mês e ano os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil. Para você responder, você sabe que você não pode responder junto com a pergunta. Então, você tem que colocar na linha de baixo. Não precisa pular linha para responder. É só colocar na linha de baixo, tá bom? Então, aqui, ó. Eu posso responder aqui junto com a interrogação? Não, porque não vai ficar bem organizado, vai misturar com a pergunta. Então, o que que você faz? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui a minha canetinha aqui, né? Então, o que que eu vou colocar aqui? Em que dia, mês e ano os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil? Então, eu vou responder aonde? Aqui, ó. Essa parte aqui na linha de baixo. Eu preciso pular linha? Não, não preciso pular linha, tá bom? Então, para essa pergunta aqui, você vai precisar mais ou menos de umas 2 ou 3 linhas para o seu caderno ficar organizado. Em uma linha você responde, a outra para pular para ir para a questão 2 e assim sucessivamente, tá? Porque a expressão descobrimento do Brasil está caindo em desuso. Então, aqui mais ou menos também umas 3 linhas para você poder responder. 3. Durante muito tempo afirmou-se que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500 por acaso, após a esquadra que comandava se desviar da rota traçada após uma tempestade. Então, cite outras versões citadas no texto sobre esse fato. Então, como você vai citar algo que está no texto, então é importante que você salte pelo menos umas 5 linhas para que você, né, coloque aí até mesmo um pouquinho usando as suas próprias palavras, tá bom? Você vai copiar do texto, mas você também pode usar as suas palavras para complementar a resposta, ok? 4. Cabral estava encarregado de conseguir o mesmo sucesso que Vasco da Gama. E para que isso acontecesse, o que ele fez? Então, aqui eu sugiro umas 4 linhas para você responder, para ficar organizado aí no seu caderno. 5. Responda. Nome do monte avistado como primeiro sinal da terra firme. Então, aqui você pode pular 3 linhas. Na letra B também, C e D. Então, como foi o primeiro contato entre portugueses e indígenas? Letra C. Quais foram os nomes dados a essa terra? E letra D. Quando ocorreu a primeira missa e quem a celebrou? Então, aqui você pode estar pulando aí 3 linhas para cada uma delas, para ficar o seu caderno organizado. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Continuando. Além do caderno, você também vai estar utilizando o seu livro didático, porque além da leitura, né, aqui no livrinho de vocês, ó, além da leitura, também tem atividade. Então, o conteúdo começa na página 45, coloquei, ó, 45, aí na página 46 também tem mais leitura. E aí na página 47 tem uma atividade para você responder. Então, você vai responder essa atividade aqui da página 47 no seu livro, ok? E aí tem atividade também no caderno que eu acabei de instruir vocês com relação à margem, com relação também ao cabeçalho, a data, tudo organizado, tá bom? Tudo bonitinho, do jeitinho que vocês sempre fizeram lá na sala de aula, tá bom? Realizar também as páginas 48 e 49. Então, na 48, tá assim, ó. Você em ação, construindo uma bússola. Então, aqui tem o passo a passo de como você vai estar fazendo essa atividade, tanto na 48 quanto na 49, ok? Então, para a realização dessas atividades, vocês terão 1h30 para estar realizando tanto o caderno quanto a atividade do livro. A atividade do livro é pequenininha também, é só uma página, tá bom? Agora, a da construção aqui da bússola, essa aqui você pode até fazer depois, não precisa fazer agora, tá bom?
mas essa atividade é importante que vocês façam ela também, tá bom? Para não ficar nada sem fazer do nosso livro. Então, vamos lá. Aguardo vocês daqui a 1h30 para que a gente possa fazer as correções, tá bom? Até! Então, gente, conseguiram responder aí as atividades de vocês? Já se passaram 1h30, então vamos corrigir todas as nossas atividades, tá bom? Então, vamos começar aí, lindamente respondendo aí a atividade do nosso caderno que eu pedi para que vocês fizessem, tá? Número 1. A resposta que você colocou aí em 22 de abril de 1500 está certinho. A número 2, a resposta é: devido ao fato de que muitos estudiosos afirmavam que a palavra descobrimento não descreve o fato histórico com exatidão, uma vez que o território já era habitado pelos índios nativos e que, por sua vez, foram conquistados pelos exploradores. Tá bom? Essa é a resposta. Na 3, a resposta é: existem documentos que indicam a possibilidade de que o italiano Américo Vespucci tinha viajado pela costa brasileira em junho de 1499. Outros documentos indicavam que o espanhol Vicente Pinzón tinha também passado por aqui meses depois de Vespucci e etc. Tá bom? Isso aí tudo está nos slides que nós acabamos de ler também, tá? A 4, a resposta é: saiu de Lisboa em 9 de março de 1500, com uma esquadra formada por 3 embarcações, 3 caravelas e 10 naus. Era a maior expedição marítima que já se tinha organizado. Questão 5, letra A. A resposta é Monte Pascoal. A letra B. Ocorreu de forma pacífica, afirmava Caminha, que eram puros e bons. Acreditava-se ainda, Caminha, que poderia facilmente ser convertidos ao cristianismo. Portugueses e indígenas realizaram ainda algumas trocas de produtos, tá? Que era o escambo. A letra C, a resposta é Pindorama, Ilha de Veracruz, Terra dos Papagaios, Terra de Santa Cruz e Brasil. Na letra D, a resposta é 26 de abril e quem celebrou foi Frei Henrique Soares de Coimbra. Até aí, tudo bem? Então, agora nós vamos fazer as correções também do nosso livro, tá bom? Então, na página 47, na número 1, tá pedindo para você completar os espaços em branco nas afirmações abaixo. Então, um dos principais objetivos dos portugueses ao se lançarem às navegações era encontrar um caminho para as Índias. E para isso, eles utilizaram a caravela como principal embarcação. Os portugueses, letra B, chegaram às terras que hoje são o Brasil em 1500, no século XV. Então, nessa época, o rei de Portugal era Dom Manuel I, tá bom? Questão 2. Temos um mapa, pede para você observar, né, aí a rota da viagem de Cabral até chegar ao litoral das terras que hoje formam o Brasil, que foi no dia 22 de abril de 1500, seguindo depois para as Índias. Então, vamos à pergunta aí. Agora responda. Qual era o objetivo da viagem de Cabral? Então, era repetir o caminho seguido por Vasco da Gama até as Índias, tá? Pode dizer também que Cabral pretendia confirmar a existência das terras americanas que já pertenciam a Portugal. Então, desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas e garantia sua posse, tá? Então, a gente espera que vocês observem aí o mapa, né? E para que vocês possam compreender. Tá vendo essa parte pontilhada aqui, ó? Ó, Portugal, Lisboa. Tá vendo essa parte pontilhada? Então, foi uma rota que eles fizeram, ok? Então, vamos lá. Então, quer dizer, olha, essa rota aqui, ó, se destinou aqui na América do Sul. E essa daqui também, ó. Tá vendo? As duas aqui estão
Estão pontilhadas? Então, espero que vocês tenham feito essa observação aí. Então, é o seguinte, era só essas atividades para vocês estarem respondendo. A do livro foi bem pequenininha mesmo, foi pouquinha coisa para responder, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas, estejam conseguindo aí responder também as atividades no caderno. Espero que vocês estejam se organizando. Quando for no momento das nossas aulas, é importante que você separe um local aí adequado, onde não tem muito barulho. Eu sei que tá todo mundo em casa agora, né? Tá todo mundo junto, mas no momento que você for estudar, procure aí, pelo menos um lugar que você possa ficar sentadinho, que você possa assistir a videoaula, né, com tranquilidade e que você possa estar realizando as suas atividades, tá bom? Não perca aí o seu hábito de estudo, procura fazer tudo direitinho. E aí, quando a gente voltar, a gente vai estar fazendo as correções necessárias, tirando dúvidas também, porque eu sei que agora é um pouco até difícil a gente estar fazendo isso, mas à medida do possível, a gente está tentando sempre fazer o melhor para vocês, tá bom? Deixo um super beijo, um super abraço virtual para vocês. Estou com saudades e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.